a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha, eu gostaria de destacar essa palavra, educando-nos, tá? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, educando-nos. A palavra que eu quero destacar hoje, para justificar, para dizer o que está na minha cabeça, na minha mente, é esta: educando-nos. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a impiedade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu gostaria de destacar zeloso e de boas obras. E de boas obras não simplesmente do ponto de vista de fazer o bem, de boas obras, de hábitos, comportamento bons. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Eu quero voltar a 2 Timóteo 3, 14 em diante. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendestes. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Educação na justiça. Quem está apto para isso? Quem faz isso? Essa educação na justiça? Dentro do texto, gente. As Escrituras. Ela tem a habilidade de repreensão, correção e educação na justiça. As Escrituras. É importante entender que as Escrituras têm essa função, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, em Tito, nós vimos que essa obra salvadora se manifestou educando-nos, e que toda a Escritura está apta para educar, corrigir e repreender. Queridos, há muitos... viver junto é uma tarefa que o Senhor nos colocou, que nos traz alguns transtornos em alguns momentos, por causa do nosso ego, da nossa dificuldade de perdoar. Eu não sei, eu gostaria de falar sobre isso, talvez à noite, se o Senhor nos der graça para fazer. Andei falando sobre isso em Salvador e em Sumaré, naquele encontro com pastores, sobre igreja, lugar de perdão e paz. Porque depois que os tempos passam, alguns probleminhas vão surgindo, coisas que acontecem, dificuldades nos relacionamentos,
Que vez por outra a gente encontra gente pelos corredores que não se olham bem, que não se encaram, que dão paz do Senhor e paz da senhora, mas não é paz de Cristo. E vai se tendo guerras subterrâneas, dificuldade em olhar nos olhos, inveja, orgulho, indiferença. Não tem uma coisa mais grave do que, né, o sentimento de rejeição. E todos nós podemos dizer que quando temos desafetos, temos uma sensação de rejeição que vem de dentro da alma, que você... mas você sabe que Deus não gosta, né? Deus não gosta. E a gente tem que entender que temos que lutar, resolver, bem resolvido, liberar o que tem que ser liberado. Mas quando a alma está amargurada, normalmente a língua fica solta. Ninguém amargurado fica amargurado calado. Você já viu algum amargurado calado? Já viu? Eu nunca vi. É sério, me mostra um amargurado calado. O amargurado está lá, amargurado. Aí você chega perto dele, o que é que ele fala? Das amarguras dele. Eu estou amargurado, né, porque fizeram isso comigo, porque... Né, daqui a pouco você está amargurado junto com ele, porque a amargura contamina. Aí o amargurado contamina quem chega perto e contamina a muitos. O escritor de Hebreus deixa isso claro e nós vamos ler a seguir, adiante. A amargura é um troço. A amargura é uma raiz. A Bíblia chama de raiz de amargura. Por que raiz? Porque não fica à vista. Fica no subterrâneo, fica lá dentro. Ninguém sabe o cara que está amargurado, a pessoa que está amargurada. Porque está amargurado, porque está reclamando disso, porque se sente injustiçado com aquilo, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. E o amargurado normalmente deve até ter razão. Deve ter razão. Mas o problema é que a amargura contamina o seu espírito, contamina as outras pessoas, tira a alegria de ser cristão, tira a paz, divide, separa, entristece, mata. Quantas pessoas na vida cristã estão mortas por causa de amargura? Anda por aí que você vai encontrar fulano que está um pouco afastado. Por quê? Porque está reclamando, porque fulano não assistiu, porque Beltrano não fez isso, porque ciclano magoou, porque o pastor Beltrano fez aquilo, porque o ciclano lá fez mais não sei o quê. E você fica assim, o cara tem razão, mas por que tanta amargura? Por que tanta amargura? Para que tanta amargura? O que tanta amargura vai fazer na vida dessa pessoa? Por que não solta? Por que não libera? Por que não perdoa? Por que não segue? Temos tanta necessidade de perdão de Deus. E a Bíblia diz, se você não perdoar, então o Senhor não te perdoa. E por que não solta? Colossenses 3... Colossenses 3, 12 e 13 e 14. E pode ser o 15 também. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, misericórdia, né? É um sentimento solidário, essa misericórdia acompanha com uma disposição de ajudar. A misericórdia sempre é alguém que se coloca no lugar do sofrimento do outro,
misericórdia, de bondade, né? Bondade. Bondade, um sentimento que inclina-se a fazer o bem, a só fazer o bem. Esse é um sentimento de bondade, de mansidão, que nesse caso aqui, nesse texto, mansidão é doçura, meiguice nesse texto, porque a palavra mansidão, nos textos mais conhecidos, mais famosos, como aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra mansidão é mais que meiguice, a palavra mansidão é capacidade de ser guiado. Por quê? Veja bem, Moisés era o homem mais manso da terra. Era? A Bíblia diz que era. Mas que conceito você tem de mansidão? Ele era meigo. Moisés, meigo. Meiguice, Moisés. Moisés era fera. Homem forte, firme. Mas na hora que Deus disse assim, faça assim, 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 assim. O que ele faz? Exatamente o que Deus diz que ele... E ele sabia muito do Egito. Sabia muito. Mas não fez nada que aprendeu no Egito. Fez exatamente uns negocinhos que Deus mandou fazer. Tabernáculo, o negócio era de pano, de madeira de acácia, não sei o quê. O cara que vinha de uma engenharia do Egito, fazer negocinho de acácia. O cara era manso. Deus não teve dificuldade de falar com ele e ele não recalcitrou. Jesus, eu acho que Jesus era meigo. Não do jeito que muita gente pinta aí. Eu vi quando o mestre, eu analiso quando o mestre expulsa aquela turma do templo. Não foi com meiguice que ele expulsou, não. Ele expulsou com força. Chicote. Mas esse Jesus é aquele Jesus que fica na fila para ser batizado por João Batista. Aquela fila que João Batista batizou é aquela raça de víboras. Que João dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Porque a turma ia ser batizada só para amenizar as coisas com Deus. Jesus passa para a fila. Vocês sabem quem é Jesus? Aquele que estava na fila. Porque eu não acredito que temos dificuldade de entender a humanidade dele. Nós temos dificuldade de entender a divindade dele. Esse Jesus que se esvaziou, que vai para a fila para ser batizado por João Batista, é o mesmo Jesus que esteve na criação e que mede os mares com a concha das suas mãos e que chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. É este Jesus que fica numa fila para ser batizado. E João disse, não. Eu não tenho condições de batizar você. João, calma. É importante que se cumpra. Faça. Esse Jesus é manso e humilde. Porque nós não sendo nada, temos dificuldades para tanta coisa. Imagine ele sendo tudo, varrendo a carpintaria do seu pai. Do seu pai, vírgula. Nós não varreríamos a carpintaria de quase ninguém nesse mundo. Bem, esse é Jesus. Suportai-vos uns aos outros.
perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu digo para vocês que tem muitas características de cristianismo que as pessoas destacam. Ah, esse daqui é cristão de verdade porque prega assim. Não vá por esse caminho. Esse daqui é cristão de verdade porque se veste assim. Não vai por esse caminho. Não julgue pela aparência. Eu acho que nós saberemos quem são os cristãos, mas pelo comportamento e atitude com aqueles que eles fazem mal, por exemplo. Nós vamos saber cristãos mais nos relacionamentos, nas dificuldades que temos. Acho que expressa a vida cristã mais na atitude com os outros. Um dos pontos. Encontro em cristãos iracundos, cheios de raiva, de ódio, guardando coisas absurdas. Bom, me parece que então, neurologicamente, ouvido está ligado à boca e sentimentos. E me parece que quando os nossos sentimentos se desarrumam, a nossa língua se solta. E existem vários pecados relacionados à língua, a falar. Vamos ler alguns textos para tentarmos arrumar alguns pontos. Eu acho que destacaria aqui quem fala muito, destacaria a fofoca, destacaria o fuxico, destacaria a murmuração, destacaria o gabola, o boateiro, o difamador. Destacaria uns 7 pecados relacionados à língua que estão todos entrelaçados, mas que causam devastação, separa amigos, divide pessoas, rompe com congregações. Quantas congregações estão divididas por causa de alguém que disse isso e disse aquilo outro, e disseminou alguma coisa? Com todo o respeito às irmãs, eu não sei se as irmãs já perceberam que toda vez que Paulo fala para as mulheres de tantos pecados, ele fala de um pecado mais relacionado às mulheres. Vocês já viram isso? Que a mulher não seja difamadora. Aí parece que ele repete sempre que fala com a mulher. Já perceberam isso? Não, é porque às vezes talvez por uma questão de tempo, facilidade de conversar, estar juntas. Às vezes a facilidade de conversar um pouco mais. Tito 2:3, por exemplo. Dá uma olhada. Vamos lá? Tito 2:3. 1 Timóteo 5:13. Tito 2:3. Que diz? Elas sejam mestras do bem e não caluniadoras. 1 Timóteo 5:13, porque na facilidade de falar você pode caluniar.
Paulo fala de que algumas mulheres tinham alguma facilidade de andarem de casa em casa, de serem tagarelas, e além de tagarelas, o quê? Intrigantes. Intrigantes, você sabe o quê? Promovem intrigas, cria intrigas entre pessoas. E, intrigantes e falando que não deve. Você percebe que ela pode ser caluniadora, pode ser intrigante e pode falar o que não deve. Por exemplo, eu falei, mas não devia falar. Ah, mas não é nada demais. Mas não devia falar. É só isso, você não devia falar. Gente, controlar essa língua aqui não é tão simples assim. Mas é necessário. Se quiser ter vida boa, se quiser ter dias felizes, refreia a sua língua. Bom, para onde mais nós vamos? Vamos para Levítico 19, versículo 16, pega lá do fim. Bom, já estamos então trabalhando naquilo que a Bíblia diz que é educar. Vamos analisar isso como se Deus estivesse nos educando agora. Todos nós aqui estamos numa sala de aula e Deus está nos educando. Pronto, educando. Levítico 19, 16, que diz? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Lá no Velho Testamento tinha uma orientação específica. Se é mexeriqueiro, não ande com ele. Por quê? Porque ele vai atentar contra a vida do próximo. O mexeriqueiro mata. Ele mata com a língua. A língua tem veneno capaz de destruir, de matar. Então, se era mexeriqueiro, no Antigo Testamento, eles não anda com ele. Não anda com ele. Eu não sei como é que era, como é que é se destacar um mexeriqueiro, mas eu sempre achei que a igreja deveria destacar mexeriqueiros. Salmo 101, versículo 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. 101? 101:5. 101:5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Aqueles que as ocultas caluniam o próximo, o Senhor diz que Ele mesmo vai resolver. Não deveríamos temer isso. É um problema meu, eu vou resolver. Eu vou destruir, vou estragar com essa pessoa. Pelo prejuízo que essa pessoa pode trazer. Mateus 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Achou, leia para ganhar tempo. E de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe o que Jesus está dizendo, e agora Ele está dizendo, e isso para mim talvez seja um dos textos sobre... Jesus normalmente tem uma habilidade de dizer uma coisa forte, e que encerrava um ensino grande, em uma e duas frases, que é impressionante. Ele diz assim, olha, de todas as palavras ociosas que os homens disserem, eles vão dar conta no dia do juízo. Então, tudo que você diz é como se fosse registrado. E tudo que você diz de forma irresponsável é registrado para você dar contas no dia de juízo. Isso, para mim, é algo sério. O ensino de Jesus sobre língua, ele encerra assim. E não explica mais nada. Né?
A gente ainda fica explicando aqui que isso, que é mexeriqueiro, que isso. Ele diz assim, não, de tudo que o homem disser irresponsavelmente, paga. Pronto. E esquece. Por exemplo, Jesus chega aqui numa reunião e diz assim, de tudo que vocês disseram e dizem ociosamente, vocês vão pagar. E sai. E encerrou o ensino sobre língua de Jesus. E fica todo mundo aí dizendo, o que eu disse? O que eu disse? Mais ou menos assim era o mestre. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você já não teve no momento em que uma pessoa está muito zangada e ela começa a falar e você diz assim, eu tenho que sair perto de você, você está pecando muito, você vai continuar pecando e eu vou ser responsável pelos seus pecados. Dá licença, eu preciso sair perto de você, mas eu preciso sair logo, antes que o juízo caia sobre nós dois. Antes que aconteça um desastre aqui. Porque tem pessoas que quando elas estão nervosas, elas iradas, elas dizem o que não imaginam que vão pagar. O que nós temos mais para ler? Nós temos Tiago 3. Tiago é fera. Sei lá o que Tiago viu no meio da igreja, que ele começou a falar da língua do povo. Eu penso que ele viu alguma coisa. 3 de 1 a 18. Podemos ler? Já que é para educar, eu vou perguntar para vocês e vocês me respondem honestamente. A ideia é estudar as Escrituras. Ok? Vocês topam? A ideia é estudar as Escrituras. Eu não vou fazer nada fantasioso, não vou emocionar ninguém. Não sou animador de auditório, eu vou estudar as Escrituras. Se vocês toparem, a gente vai longe. Vai na Bíblia. Amém? Vamos lá. Então vamos ler os 18 versículos. Então só esse texto aí, porque Tiago parece que está meio irado. Olha só esse texto. Diz, a língua, foi o último versículo, qual foi? É de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Deveríamos ser mais cuidadosos sobre esse assunto, porque me parece que a Bíblia deixa claro que a língua é capaz de destruir e matar pessoas rapidamente. É veneno mortífero. Pode seguir. Pronto. Olha os nomes dos pecados, que às vezes o irmão vai resolver um problema com outro e ele não diz o nome do pecado certinho. Talvez ele nem saiba, mas existe um chamado inveja amargurada. Inveja amargurada. Inveja já é a insatisfação pelo bem do outro. Isso já é inveja. O outro está bem. Você não se alegrou com o bem do outro? Questione-se. Por que eu não me alegrei com o bem do outro? O outro não está bem, eu deveria estar alegre com o bem dele. Por que eu não estou alegre? Então, se você não ficou alegre com o bem do outro, já dá para ficar desconfiado de você. Pô. Então, o que é isso que está dentro de mim? Que sentimento é esse? Mas existe uma inveja amargurada, uma insatisfação que amargura, que entristece pelo bem do outro. Isso acontece sempre e pode ter a cara de espiritualidade. Quando, por exemplo, você está aqui no meio, nas atividades
da igreja. E aí um é honrado e você não é honrado pela mesma coisa que você fez. E o sentimento é de inveja amargurada. Esse é um nome para o pecado. Ok? Sentimento faccioso. Inveja amargurada, sentimento faccioso. Nem vos gloreis disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, não fica dizendo que não está acontecendo. Pare de ficar dizendo, não é nada disso. É isso sim. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria é demoníaca. Simplesmente não tem outro nome a dizer. Ela tem uma origem. Ela é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Esse texto para mim encerra uma série de ensinos, de questionamento e que educa-nos quanto a nosso relacionamento com o falar. Cansaram um pouco? Bom, então vamos seguir. Então, entre esses vários problemas da língua, tem as pessoas que falam muito, né? Essas pessoas que falam muito, podemos ver em Provérbios 10, 19, as pessoas que falam muito são pessoas que têm a língua irrequieta. Nós viemos de um mundo que não fomos formados dentro de uma vida do reino de Deus. Nós trocamos de reino e às vezes trazemos hábitos que precisam ser corrigidos. E todo mundo, e sabe o que acontece? Às vezes você vê uma situação dessa numa pessoa e você não corrige, você fala mal também dessa pessoa para outra pessoa. E não corrige ela diretamente. Fulano, você tem um hábito. Qual? Fala muito. Vai com fatos. Mas não vai com ódio. Não vai com raiva. Vai com fatos. Possivelmente essa pessoa pode ouvir ou pode não ouvir. Pode não ouvir. Não quer dizer que você não ir com ódio, com raiva, que a pessoa vai ouvir. A confrontação é normalmente dolorosa. Precisa de um coração quebrantado. Jesus nos ensinou, a Bíblia nos ensina a ensinar nascidos de novo. Então, não temos como ensinar pessoas que não nasceram. Normalmente, uma pessoa que não teve uma grave experiência de quebrantamento rejeita o ensino. Rejeita claramente. Né? Precisa ter um coração quebrantado. Bom, quem fala muito dá respostas onde não há perguntas. Demonstra um coração intranquilo. Não consegue guardar segredo, não são pessoas confiáveis. Não confie em quem fala muito. Eu não gostei de dizer isso. Vou tentar dizer diferente. Tá? Não sei como vou fazer, me ajuda aí. Ajude quem fala muito a não falar muito. Porque senão a gente também pode estigmatizar alguém que fala muito hoje, mas pode mudar de vida e deixar de falar muito e ficar estigmatizado. Aquele fala muito e parece que nunca vai se recuperar e nunca vai ter possibilidade e não há chance para essa pessoa. Há chance sim. Há chance sim. Há chance sim, assim como Deus transforma a vida de pessoas em qualquer área, transforma a vida de pessoas nesta área também. É o mesmo Deus que muda vidas.
Por isso que eu não gostei da forma que falei, porque ele disse, não confia. Não é confiável mesmo. Não dá para colocar panos quentes. Mas é alguém que pode mudar. Bom, aí nós temos quem fala muito. Nós temos... Provérbios 10, 19, já lemos? No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem modera os lábios é prudente. No muito falar não falta erros, transgressão. Eclesiastes 5:3 também, eu acho que poderia ajudar nesse texto. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando o que fala muito, normalmente quem está por perto... Tipo assim, falou besteira. É insuportável ouvir. Não dá para ficar... mais uma besteira do falador. Mais uma besteira que ele fala. Envergonha as pessoas que estão por perto, envergonha filho, envergonha marido, envergonha mulher. Envergonha. É uma vergonha. Portanto, falar demais é um ponto para se corrigir. Fofoqueiro. Aí, esse que fala demais nem sempre é um fofoqueiro, mas ele tem a tendência de ser. Pode colocar o José mesmo. José tinha orgulho, né? Porque José lá da Bíblia, aquele José lá, além de orgulho, ele soltou muita língua. Os irmãos ficaram tão irados que quase mataram ele. Porque ele sabia o que... Ele sabia, os sonhos dele era quase que já interpretado. Ele depois ficou bom em interpretação de sonho, mas naquele sonho não precisava interpretação, estava claro. Sol e lua, os feixes. Eu, quando era pequenininho, estudando na escola dominical, eu já interpretei aquele sonho. Então ele ficava instigando os outros com aqueles sonhos dele, cheio de orgulho por causa do sonho. Pronto, se deu mal. Não, no fim das contas ele aprendeu muito. Muito. O sofrimento ensinou muito a José. O fofoqueiro, que é o fuxiqueiro, que é o mexeriqueiro, que faz enredo, que intriga, que mata, sabe? Que o mexeriqueiro, ele fala, vou contar um negócio aqui para você, porque não sei o quê, fica só entre nós dois aí, mas eu estou sabendo disso e daquilo outro, e ele vai abrindo, ele vai contando, ele vai fazendo mexerico, e o mais terrível do mexeriqueiro é quando ele ouve aqui e fala aqui. Aí o mexeriqueiro tem perversidade no coração. Não dá para chamar isso de... foi uma coisinha qualquer. Ele ouve, por exemplo, que fulano veio falar mal de Alcimar. Alcimar, é isso, é aquilo, é aquilo. Falou para ele. Aí ele chega para Alcimar. Alcimar, rapaz, fulano de tal... Ó, veneno. Me falou sobre isso. Mas muitas vezes é aquilo mesmo, mas não foi naquele tom que ele está levando. E mesmo que fosse. Para ele falar para Alcimar, ele teria que dizer, fulano, eu vou falar com Alcimar sobre isso. Não pode ser. Ou você vai, ou eu vou. Mas quando ele vai, ele já traiu a esse aqui. Parece que ele quer o bem de Alcimar, mas ele está jogando um contra o outro. É simples. Está jogando um contra o outro e não tem outro nome. Deus abomina. Capítulo 6 de Provérbios, Deus abomina. É a 7ª coisa. 6 coisas ele aborrece, a 7ª sua alma abomina. Aquele que faz intriga
entre irmãos. Não se faz intriga entre irmãos. Não se separa amigos. Não se fala com a ideia ou com o resultado de criar divisões e separação. Não se faz isso. Isso é maldade. Levítico 19:16, já lemos, não? Provérbios 18:8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. As palavras do maldizente é um doce bocado que desce para o mais interior do ventre. Você sabe como é que é? Por que fica doce a palavra do maldizente? É porque quando você ouve o maldizente, você se sente assim, privilegiado. O maldizente, ele vem assim dizendo, olha, eu quero contar para você, porque é só para você mesmo que eu vou contar. Né? Então você se arruma na cadeira assim, pô, tipo assim, eu sou um cara que ele vai contar. Só eu sei. Não acredite nisso. O maldizente é esse comportamento que trazemos do mundo, não vem de Deus. Educando. Vamos vencer a tentação de contar as coisas e fazer mexerico e enredo. Provérbios 16, versículo 28. Então, enquanto vocês procuram, eu queria reafirmar. O fusqueiro desestimula, entristece, desaponta e mata. O fuxico. Pode ler? Homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Difamador separa os maiores amigos. É impressionante como um difamador consegue separar os amigos. Às vezes uma palavra, às vezes uma colocação, às vezes, sabe aquela colocação maldosa? Você está falando bem de alguém, aí vem um outro, mas eu sei de algumas coisas aí. Acabou. Você fica, o que ele sabe que eu não sei? É o disse-me disse. É o disse que disse. É o disse que não disse. É o disse que não disse assim. Vocês sabem, claro que aqui não tem isso. Mas, vocês sabem que se isto entra no meio de vocês, estraga a igreja. Vocês sabem que isso precisa ser corrigido de forma séria, cirúrgica, muitas vezes. O grande problema da cirurgia é que você corta e corta células boas. Não tem jeito. Precisa-se ter graça de Deus para fazer a cirurgia. Precisa ser bons cirurgiões. Pode ser qualquer um. Mas é necessário, muitas vezes, fazer boas cirurgias quando isto entra no meio da igreja, porque contamina todos. O murmurador é aquele que reclama de tudo. Muita gente tem tendência de murmurar. O murmurador é aquele tipo que você vai tirando as dificuldades e ele vai criando as dificuldades. Né? O murmurador reclama sempre, de qualquer coisa. Se tem muito trabalho, se tem pouco trabalho. Mas assim, reclamar se torna um hábito. Reclama, amanhece reclamando. Amanhece dizendo, poxa, está ruim aqui, porque a casa, porque está grande, porque está pequena, porque lavei, porque não lavei, porque, meu Deus. Você imagina que você provoca no ambiente. Eu já vi gente dizendo assim, não dá para voltar para casa, é ruim voltar para casa, porque tem uma goteira em casa. Então, a mulher falando. É claro que murmuração não é só para mulher. Tem homens reclamando.
reclamando. A gente reclama o tempo todo, reclama até criar antipatia. Esse é um murmurador. O murmurador é ingrato. A murmuração mexe com Deus, por isso que Deus destruía murmuradores, e em dados momentos ele fez uma devastação em Israel por causa dos murmuradores, porque o murmurador está ali, Deus resolveu mandar pão do céu, um negócio que caía assim, e eles recolhiam e era pão, um negócio maravilhoso, gostoso, que vinha do céu. Deus queria alimentar ele. Você sabe o que aconteceu? Os caras começaram a reclamar. Esse pão, viu? Esse negócio não vale nada. Deus olhou assim e disse: vou destruir. Eu vou matar os caras. Eu não aguento. Estou dando pão. Olha lá em Levítico. Em Números, que diga. Números 11 em diante. Você vai ver como Deus tinha problema com aquela turma de murmuradores. E o murmurador, ele não precisa necessariamente de um motivo para murmurar. Ele é murmurador. O negócio dele é murmurar, não importa. Às vezes está tudo bem, mas ele vai encontrar alguma coisa para reclamar. Essa turma precisa de mudança, correndo, de correção, de ajuste, de educação, de ser. Claro, Deus pode nos educar. E isto ele faz através da sua palavra. Tá? O murmurador pode ser também um altercador. Um altercador, aquele que quer ganhar sempre com argumento. Gente que não cala nunca. Você diz uma coisa e diz outra. A conversa com o altercador não acaba nunca. Não acaba nunca. Você pode dizer. Com alguns altercadores eu tive que pedir assim: para, velho. Pelo amor de Deus, para. Não vai dar em nada. Isso não vai acabar. Porque o altercador, ele não quer perder a discussão. É isso que ele não quer. Ele não quer perder a discussão. Ele não vai perder a discussão. O orgulho dele é muito forte. Ele não quer perder a discussão. E esse é um elemento a ser corrigido no meio da igreja. Vamos a 1 Coríntios 10. Agora eu fiquei com dúvida do texto, mas eu acredito que sim, porque 1:10 está dizendo uma outra coisa. Nem murmureis, Isso. como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis, como alguns deles que murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. É isso que está em número 16, tá? Se vocês quiserem conferir o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, ele está se reportando à situação de Números 16. E aí, aproximando-se do meio-dia, eu não vou me atrever a mexer lá. Tá? É Números 16, lá de 41 a 49. Bem, nós temos o altercador, está em Tito 3, de 1 a 10, o altercador. Tito 3, de 1 a 10. Esse altercador é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Pode. Não, qual o versículo que está o texto altercador? Tito 3, versículo 2. Diz assim: não difamem a não ninguém. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Não sejam altercadores. Não, altercador. Como eu explicaria altercador? Você pode ir no dicionário, você vai lá ver. Bate-boca. Aqueles que gostam de bater boca.
contestação, disputa de palavras, defende com polêmica. Não tem gente que gosta de polêmica, até com a Bíblia, gente, no meio da igreja assim, que gosta de puxar umas polêmicas intermináveis e assustadoras. Ai, meu Deus, eu tomei uma decisão diante de Deus, e alguns que andam comigo sabem que eu tomei uma decisão e não entro em discussão. O cara começa a discutir, eu percebo que é altercador, eu dou um jeito de dar uma saidinha. De vez em quando eu digo, isso aí é altercação, não vai dar para mim, não vou entrar. Não vou entrar. Porque é um troço que o cara não conhece nada de Deus, mas pega lá os textos mais complicados para discutir. E ele mexe com uma perguntinha. Quando ele inflama você com uma perguntinha assim, sim. Aí você sente. Deus não deu a resposta, eu creio que dá. Aí ele mexe lá, aí você abre a boca, aí começa. Mas se Deus não deu a resposta, por que eu que tenho que dar? Te vira, meu. Resolve seus problemas de fé com Deus. Não dá para ficar discutindo. É claro. Por que não é que você não pode perguntar? Pelo amor de Deus, não. Pergunte qualquer coisa. Você pode ter dúvida, mas tenha cuidado porque 90% das perguntas se sabe a resposta. Então, normalmente, algumas perguntas é mais provocativa. Então, se você não quer saber, para que ficar provocando? É o bate-boca, é a polêmica, e aí a polêmica é coisa de orgulhoso. Porque o polêmico, ele gosta de saber, então ele quer dizer que todo mundo, mostrar para todo mundo que ele sabe, né? Existe o Gabola. O Gabola, ele fala muito, mas fala muito bem de si mesmo. O Gabola, ele gosta de, eu. Uma vez nós fizemos uma terapia de educação de língua com um grupo. Era assim, regra número 1, vamos anotar durante a semana todas as vezes que eu começo um diálogo. Anotar quantas vezes no diálogo eu falo de mim mesmo. A gente tinha uma série de tarefas para saber, quando você vai perceber quantas vezes no diálogo você fala de si mesmo, você fica com vergonha. Quantas vezes você, não, porque eu não sei o que, não, porque eu não sei o que, não, porque... Para de falar de si mesmo, para de dizer. Nós somos tendentes a falar muito bem de nós mesmos. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele quem o Senhor louva. Vamos ter um coração, um desejo de que o Senhor, sim, nos destaque, se Ele quiser nos destacar, e Ele não tem que nos destacar. Mas se algum louvor vier, vem gloriando-nos nele, apenas nele e não em nós. Não há nenhum bem em nós. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, normalmente, falar muito bem de si mesmo desagrada e mostra que não estamos como filhos da cruz. Os filhos da cruz não buscam glória para si. Eles buscam glória para Ele. Amém? Bom, já falei que o murmurador é ingrato. Estou falando que o Gabola gosta de trazer glória para si. Lemos a questão de gloriar, glorie-se no Senhor, a glória do Senhor. Aqui dava para entrar com uma mensagem da cruz desse tamanho, de que como
Alguns que vêm do mundo vêm com um desejo imoderado de ser destacado e quando entram no meio da igreja, muitas vezes sem ser corrigido, educado, ou sem que a mensagem da cruz seja-lhes pregada, entram e agora querem aparecer, querem disputar, querem ser líder, querem ser não sei o quê, usam títulos, usam isso, usam aquilo, ficam dando uma de herói na igreja do Senhor, querem chamar atenção para si, são pessoas extremamente perniciosas e são perigosas e precisam ser detidas. Detidas. E aí tem que ter gente com espada do lado de fora para deter. Essas pessoas se tornam contenciosas, facciosas. Há tanto desejo de glória humana que eles gostam de ter pessoas ao seu redor e pessoas que lhes bajulem. Eles gostam de bajuladores. Pessoas que lhes bajulem. Ah, você é o cara, você é o bom líder, você... eu gosto de quando você está, porque você é o cara. Mentira, isso é diabo. Satanás está te dizendo isto. Você não é nada, tudo é Deus. De Deus é tudo, e Ele é tudo. E toda glória é para Ele, toda honra é para Ele. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Deixe os bajuladores quietos. E diga aos bajuladores que a glória na igreja é de Cristo. A glória para Deus é aqui. Onde ninguém vê. Onde você se gloria. Onde a glória que você convida para si está no seu interior. E ninguém está vendo, mas Deus está. Ele não disputa a glória com ninguém. A glória é somente para Ele. A honra é somente para Ele. E a reunião dos santos é reunião de mortos crucificados com Cristo, daqueles que dão glória apenas a Cristo. Essa é uma reunião diferente. Não tem palco, não tem ator, não tem show evangélico, não tem fumacinhas. Tem homens rendidos a Cristo. Homens dispostos a transferir a glória para quem é devida. Homens que sabem que não passam de canais e instrumentos e nada mais que isso. A glória é somente dele. Aleluia. Se temos que nos gloriar, gloriamos nele. O homem faccioso, ele busca para si a glória. Gosta de ter essa turma a seu redor. Um homem de Deus sabe que o povo é de Deus e deve levar o povo a Deus. Ele não precisa disputar povo com Deus. O povo é de Deus, gente. Aleluia. O povo é de Deus. Os líderes que estão aqui, o povo é de Deus. Nós, pastores, precisamos ter essa consciência. O povo é de Deus. Nós só somos conservos, mas nós não temos povo. Me irrita às vezes o irmão dizer assim, minha ovelha. Sua ovelha? Como sua ovelha? Quem te deu ovelhas? Não são nossas ovelhas. Jesus disse a Pedro, tu me amas? E eu acho que todo homem um dia vai ter que dizer isso, responder isso a Deus. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Aí não dá para não ficar constrangido. Tu sabes.
apacenta os meus cordeirinhos. De quem são os cordeirinhos? De quem são as ovelhas? Minha? Nossa? Não, claro que não. Claro que não. Ao homem faccioso, Tito 3,10. Bom, vou terminar a língua. Hoje não falo mais nada de língua, não quero saber. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Olha, Paulo sabe que o homem faccioso, aquele que gosta de facção, gosta de turminha, de que gosta de que as pessoas lhes digam que querem ouvir, que gosta de grupinho para si. O 11 seria muito importante também. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Olha, a colocação aí é grave. É grave. Essas pessoas já estão condenadas. É muito importante para os líderes que estão aqui entenderem. A conformidade com a cruz de Cristo nos tira o desejo de ser aplaudido, de ser visto, de ser reconhecido, de ser destacado. A conformação com a cruz de Cristo, e essa é uma experiência importante, nos tira a necessidade faminta da alma. A alma, às vezes, é muito faminta. Você sabe, a alma é faminta. Salmo 84, eu acho. Lembrar de um salmo assim, agora. Salmo 84 não. Salmo 84 não. Salmos 94. Salmos 94. Salmo 94. 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Tem alguma outra versão? Fale alguma coisa diferente, com esse texto diferente um pouco. Nas muitas solicitudes dentro de mim, as tuas consolações recreiam a minha alma. Há uma versão que diz... Multiplicando dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Quando versão... estou aflito e preocupado, tu me consola e me alegra. Boa, eu gosto dessa. Eu gosto daquele que fala da ansiedade. Quando as minhas ansiedades... Quem não passa crises de ansiedades? Eu, por exemplo, passo. Estou em crise. Eu entro em crise e saio de crise rapidamente. A crise da minha alma, às vezes, da ansiedade de querer que as coisas assim ou que... Tá. As tuas consolações alegram a minha alma. Vá. Essa versão é boa. Me dá sua Bíblia para mim. É brincadeira. Desculpa. Só para você. Também, né? Holy Bíblia. Uma Bíblia muito boa que está em inglês e português. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós já nos vimos assim, quando a ansiedade já nos dominava no íntimo.
a sua presença, o seu consolo. Queridos líderes, queridos, aqueles que aspiram o episcopado, que desejam a liderança, desejem, almejem, mas não ambicionem. Isto não é motivo de ambição, é a de almejo. Quem gostaria de servir ao Senhor e não ser visto, e não ser notado, e não ser aplaudido, e não ser reconhecido por ninguém? A estes Deus está procurando. Deus procura homens assim, homens dispostos a serem nada. Deus faz deles, mas eles não buscam nada, não estão atrás de nada, não se colocam para nada. O anonimato é a paixão dos homens que vivem para a glória de Deus. O anonimato, ficam lá, devem ficar lá, até que Deus lhes tire. Quando Deus lhes tira de algum buraco, eles normalmente têm o que dizer. Pronto, acabou. Esse homem faccioso é o provocador de ira, de discórdias, de separação. Depois de uma demonstração, destaque-o e separe-se dele. Não presta. Mas isso é verdade, não presta. Não presta para a obra de Deus. Eles são perniciosos, vão prejudicar o reino de Deus. Guilhotina. Cirurgia. Vocês podem achar que eu estou sendo muito duro. Então, façam ao contrário. Alimentem esses homens e vejam que destruição eles podem fazer. Vejam o mal que eles podem fazer na igreja. Por quê? Só querem a sua própria glória. Buscam ser destacados e vistos. Querem posição. Lutam por isso. E qualquer pessoa que ficar no caminho deles, eles trucidam. Eles são mundanos. Têm a mente diabólica. Vieram para cá, mas não são daqui. Não são de Deus. E pronto. Eu já li, já disse tudo. Mais ou menos. Disse tudo não. Disse o que eu consegui destacar. Do falar muito, do fofoqueiro, do fuxico, do murmurador, do gabola, do boateiro. Boateiro não falei não, né? Boateiro. Gente que gosta de propagar boato. Ó, quem gosta de propagar boato é impressionante. É assim. Eles matam pessoas, assim, matam. Fulano morreu. Morreu. Como é que você sabe? Fulano, ele não tem coragem de averiguar a informação. Gosta de passar a informação. Gosta de ser o primeiro a passar a informação. E nessa de passar informação, passam informações que não tem nada a ver. Se você se reúne para conversar sobre outras pessoas que não estão presentes, isso é pecado. Isso é pecado. Não tenha dúvida, isso é pecado. Resolve isso. Restaura isso diante de Deus. Assume que você está com um problema. Abandona esse pecado, abandona a tentação de ficar falando mal das pessoas. Tiago 4,11. Tiago 4,11, para terminar aqui o texto. Tiago 4,11. Bom, sim. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não falem mal.
Não criem dificuldades uns com os outros. Perdoem. Não fiquem desenvolvendo mágoa uns dos outros. Liberem, perdoem, sejam livres. Amém.